Um salve especial para a galera da Engenharia de Produção. Eu sou o professor Júnior e nessa nossa videoaula iremos fazer a correção dos exercícios da página 8 da última apostila, na qual a gente fala sobre os métodos de Newton. Inicialmente, pessoal, quero que vocês observem que vamos recolher tudo como trabalho. O exercício 1 vocês vão tentar fazer sozinho e eu vou corrigir nessa videoaula o exercício número 2 para vocês poderem entregar também. Farei a correção na próxima videoaula do exercício número 3 e uma terceira videoaula irei corrigir o exercício 4 e 5. É uma forma da gente já pegar um pedaço do trabalho, tudo isso aí valendo 0,3, para que vocês possam estar assistindo aos vídeos. Então vamos introduzir aqui a nossa videoaula com a correção do exercício número 2. O exercício número 2 diz o seguinte: explique por que o método de Newton não funciona para encontrar as raízes da equação x ao cubo menos 3x mais 6 se o valor inicial escolhido for x1 igual a 1. Pessoal, é importante que vocês observem o seguinte: o que é o método de Newton? O que é esse método que ele comenta aqui? O método de Newton é um método de eu encontrar uma raiz ou zero de uma função, aproximando essa função através de uma reta tangente. Vou fazer um esboço aqui embaixo, só para que vocês possam observar o que é o método de Newton. Vamos supor que eu tenho um gráfico, mais ou menos, só para vocês observarem aqui. Esse gráfico ele tem uma curva qualquer, ele descreve uma curva qualquer. O que diz o método de Newton? Eu quero encontrar uma aproximação para essa raiz aqui. Aí ele fala, escolhe uma estimativa, um valor próximo dessa raiz. Nesse caso, a nossa estimativa está sendo 1. Escolhendo uma estimativa, eu tenho esse ponto na função. Basta substituir x igual a 1 na função. Está aqui. Aí o método de Newton diz, passe uma reta tangente, lembra que essa reta tangente é a derivada, a inclinação da reta, e quando eu passo uma reta tangente por esse ponto, eu me aproximo da raiz que eu estou querendo. Só que existem alguns casos, algumas curvas, e se eu tentar fazer isso, ao invés de me aproximar da raiz, rapaziada, eu vou me afastar da raiz, ou seja, eu vou divergir esse resultado, ao invés de convergir para a raiz. Então, vamos observar e entender melhor com o gráfico dessa função. Então, na apostila eu desenhei o gráfico da função x ao cubo menos 3x mais 6. Esse gráfico aqui. O que o exercício quer que a gente mostre? Se eu escolher como estimativa inicial o ponto 1, eu não vou me aproximar da raiz dessa função. Quem que é a raiz da função? A raiz ou zero da função é o ponto onde ela corta o eixo x. Então, é esse ponto aqui. Vamos observar, então, escolhendo x1 como 1, que é a estimativa inicial que ele pediu no exercício anterior, a estimativa nossa aqui é x1 igual a 1. Então, escolhendo essa estimativa, ela vai na função bater no ponto y igual a 4. Olha porque não é vantajoso o método de Newton. Se eu passo uma reta tangente nesse ponto, pessoal, eu não vou me aproximar da raiz que eu quero, que é uma raiz um pouquinho para frente de menos 2. Ela vai ficando mais negativa. Por que isso acontece? Porque esse ponto 1 e 4 é um ponto de mínimo local. Observe que a reta tangente não tem inclinação. A inclinação dessa reta tangente, ou a derivada dela, é igual a zero. Então, geometricamente, está provado que escolher x igual a 1 não é vantajoso. Agora, vamos verificar o que acontece se eu não tenho noção de como é a curva desse gráfico e vou aplicar o método de Newton utilizando a formulazinha que a gente demonstrou em sala de aula. O que diz a fórmula?
Diz que para você encontrar a primeira aproximação pelo método de Newton, você tem que pegar a estimativa inicial, que a gente chama de x0, subtrair da função nesse ponto e dividir pela derivada da função nesse ponto. Quem é a minha estimativa inicial? A minha estimativa inicial é 1. Então, 1 menos a minha função no ponto 1 dividido pela derivada da função nesse ponto. Então, agora eu vou provar para vocês algebricamente que não é possível o método de Newton ser aplicado nessa função. Vamos descobrir quem que é a função no ponto 1. A função no ponto 1, a nossa função é essa daqui. Descobrir essa função no ponto 1 é substituir o 1 nela. Então, vai ficar 1 ao cubo menos 3 vezes 1 mais 6. Então, a função no ponto 1 vai ser 1 menos 3 mais 6, 7 tira 3, dá 4. Então, eu já tenho esse ponto aqui, ó. Esse meu f de 1 vale 4. Tudo isso dividido pela derivada da função no ponto 1. Quem que é a derivada da função? A função é x ao cubo menos 3x mais 6. Derivando essa função, a derivada dela será 3x ao quadrado menos 3. Só que eu quero ela no ponto 1, que é a nossa estimativa inicial. Então, vamos lá. F' de 1 é igual a 3 vezes 1 ao quadrado menos 3. Então, a derivada dessa função nesse ponto será 1 ao quadrado é 1, vezes 3 dá 3, 3 menos 3, 0. Algebricamente, eu provei para vocês que é impossível resolver. Por quê? Porque não tem como a gente dividir um número por 0. Então, isso aqui não tem como ser calculado. E está provado aqui, pessoal. Ó, essa reta tangente não tem inclinação. Significa que a derivada dela é igual a 0. Isso é um ponto de mínimo local. Então, espero que nessa nossa primeira videoaula ficou claro para todo mundo que o método de Newton ele se aproxima através de retas tangentes, mas nem sempre, nem todos os casos, dependendo da estimativa que eu pegue, é possível aproximar da raiz que eu preciso. E está um caso algébrico e geométrico mostrado para vocês nesse nosso primeiro vídeo. Um grande abraço para todo mundo. Daqui a pouco vamos à nossa videoaula número 2.